Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também. Olá pessoal, eu sou a Raíssa Lima, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. E quem vai estar me ajudando hoje nessa entrevista é a professora Mariana. Olá Mariana! Oi Raíssa, oi quem está ouvindo. E para essa entrevista teremos como convidada a professora doutora Yara Silva. Ela é graduada em redes de comunicação pelo IFG Campus Goiânia, possui mestrado em engenharia elétrica e da computação pela Universidade Federal de Goiás e, recentemente, terminou o doutorado em ciências da computação pela Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vinda, Yara. Oi, bom dia, boa tarde. Não sei que hora estão ouvindo. Bom dia, Raíssa, Mariana, quem está ouvindo a gente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica, um pouquinho sobre a sua vida, né, para você compartilhar aí sua trajetória, sua pesquisa conosco. Yara, nos conte como foi o início ali da sua trajetória até chegar à graduação e como e quando surgiu o seu interesse por essa área, né, pela rede de comunicação. Então, eu sou filha de um pintor e de uma professora, né, da infantil, né, uma professora de nível infantil. Vou recapitular, comecei errado. Bem, eu sou filha de um pintor e de uma professora aposentada. Então, eu sempre estudei em colégios públicos, nunca coloquei meu pé em colégio particular. E eu, com muito esforço, eu consegui passar no ensino médio, no Cefet na época, né? O antigo Cefet, hoje conhecido como Instituto Federal de Goiás, do campus Goiânia. E consegui entrar no ensino médio ali no segundo ano já, então já tinha cursado o primeiro ano num colégio público estadual. Cursei o segundo e o terceiro ano no Cefet, e lá tinha o curso de redes de comunicação, e tinha o curso de saneamento ambiental e outros cursos menos conhecidos. E muita gente almejava ir para essa área de redes de comunicação, que era uma área de tecnologia. A tecnologia estava vindo com tudo já nessa época, né, nos anos 2000. E eu sempre gostei de exatas. Eu sempre gostei mais da área de exatas. E eu me interessei em fazer o curso de rede de comunicação porque ele tinha muita disciplina de exatas. O meu pai e minha mãe já tinham tido uma experiência bem ruim de ter que pagar uma faculdade privada para minha irmã mais velha. E meu pai determinou que não ia conseguir pagar uma faculdade para nós, né? No caso, nós somos 3 irmãs, então para minha irmã do meio e eu, que sou a mais nova. Ele não iria ter condições financeiras de pagar. Então eu tinha que escolher algum curso em alguma faculdade pública. Só que, como eu vim de colégio público, a minha base foi muito ruim, né? Então, eu vim de um colégio que, de matemática, eu tinha aprendido apenas funções, eu não aprendi trigonometria, não aprendi geometria. Então, era muito difícil para mim conseguir, para eu conseguir, né, passar ali no ensino médio do Cefet, e depois ainda, mais difícil ainda, passar no curso mais concorrido que tinha na época, que era o curso de rede de comunicação. Então, eu tive que estudar muito. A primeira vez que eu prestei vestibular, eu não passei, mas eu tive que estudar muito sozinha, ter muita força de vontade, muita disciplina, para conseguir passar no curso de rede de comunicação. E eu não tinha nenhuma chance de passar em um curso da Universidade Federal, principalmente o Ciência da Computação, que ele, há muitos anos, ele está ali logo atrás do curso de Medicina. Então, eram cursos muito concorridos, muito elitistas, tá? Até hoje, o Ciência da Computação na UFG, infelizmente, é um curso elitista. Então, normalmente, são alunos de ensino médio, de colégios particulares, né? Que tiveram uma base melhor, que tiveram mais estruturas, mais oportunidades e privilégios. Como eu não tinha quase nenhum privilégio, eu tinha que escolher uma faculdade pública, eu
escolhi redes de comunicação no Cefet. Eu não sabia nem do que se tratava, não sabia se eu ia gostar. Eu não tinha ninguém na minha família que era da área de computação, da área de comunicação, telecomunicações ou engenharia elétrica. Eu não tive inspiração em ninguém. Então foi uma questão assim de falta de oportunidade e falta de conhecimento assim em relação do que se tratava. Eu só sabia que era da área de exatas, que eu gostava de exatas, e era o único curso assim que eu conseguiria, né, passar e entrar. Então, foi guerreira. E a vida acabou te encaminhando, né? Sim, meio que foi deixa a vida me levar. Infelizmente, para quem não tem privilégio, a realidade é essa, né? Na medida do possível, a gente constrói as nossas oportunidades, mas tudo tem um limite, né? Nem tudo a gente vai conseguir conquistar. Para mim, era simplesmente impossível entrar na ciência da computação na UFG, e tem uma outra questão também, né? Porque a minha mãe, como ela era professora, ela de ensino fundamental, ela era traumatizada e não queria que eu fosse professora, e ela passou isso pra gente. Então eu não queria fazer um curso como matemática e física, porque eu não queria ser professora e sofrer o que eu via a minha mãe sofrendo. E você comentou, né, que você nem sabia exatamente o que era o curso de redes de comunicação e nem exatamente se você ia gostar. Conta um pouquinho pra gente como é que foi sua experiência nesse curso, né, de graduação, e o que você pode contar para os jovens que estão cogitando fazer esse curso ou cursos parecidos. Bem, o curso de redes de comunicação no Instituto Federal Campus Goiânia, ele foi extinto, né? Agora o superior que ocupa lá a parte de telecomunicações é a engenharia elétrica. Então, eu também desconheço outra faculdade que ofereça esse curso com esse nome, com a mesma grade, mas quem tem interesse na área de redes de computadores, existem vários cursos com esse nome, né? Engenharia de redes de computadores. Existe o curso de engenharia elétrica, que também vai pegar um pouco ali do que é rede de comunicação. E também tem o curso de engenharia da computação. Então, quem tiver interesse nessa parte de comunicação, existem essas 3 possibilidades para conseguir adentrar, né? Agora, o curso tecnólogo em rede de comunicação, eu desconheço uma instituição que tenha com esse mesmo nome, a mesma grade de disciplinas. Mas a minha experiência dentro da graduação também foi bem complicada, porque, por exemplo, eu entrei no curso de rede de comunicação, eu não tinha computador, né? A minha mãe foi conseguir comprar um computador para nós três irmãs, um pouco depois que eu já estava lá dentro, e mesmo assim era muito difícil revezar um computador só para três meninas, né? Então, eu fiquei... E ele ficava mais com a minha irmã mais velha. Então, eu tive que... Eu comecei a trabalhar como bolsista. Eu lembro até hoje que a bolsa era R$250 no IFG. No meu primeiro ano já de faculdade, eu comecei a trabalhar como bolsista. E aí eu juntava R$200 por mês. Os R$50 restantes eu usava para o City Pass, né, na época, que é o transporte público, e os outros 200, então eu guardava para comprar o meu primeiro computador, porque era muito difícil fazer um curso que envolvia computação, envolvia prática, sendo que eu não tinha um computador disponível para mim, que eu não poderia instalar os softwares para praticar as coisas e etc, né? Então, eu tive que... eu lembro que quando passou um ano, juntando os R$200, eu comia, levava minha marmitinha, eu deixava a minha marmitinha em uma chapa de metal com água, que o pessoal da limpeza deixava também. O pessoal da limpeza do Cefet deixava. E aí, na hora do almoço, eu ia almoçar com o pessoal da limpeza e os gatinhos do campus, que tinha desde aquela época, os gatinhos. E aí, eu fiz isso. Quando deu um ano, juntando esses 200
por mês. Eu ainda tive que... O meu cabelo era bem comprido, eu tive que cortar ele bem curtinho para poder inteirar para comprar meu primeiro computador. Eu comprei meu primeiro computador, minha mãe na época não entendeu, ficou com raiva de mim, brigou comigo, que ela achava que eu tinha que gastar o dinheiro com outra coisa, né? Porque naquela época o computador não era tão assim usado como hoje em dia. Só que para quem estava na área de tecnologia era essencial já ter um computador em casa, até porque os laboratórios não ficavam disponíveis para a gente estudar, não tinha computadores na biblioteca para a gente estudar, então realmente eu tinha que ter um computador em casa, não tinha jeito. Então eu vendi meu cabelo para inteirar o dinheiro, lembro que eu saquei todo o dinheiro, foi com um saco de dinheiro para comprar meu primeiro computador. Então, assim, o que mais eu passei na faculdade, né? Era uma faculdade já majoritariamente masculina, só tinha professor homem. Se acontecesse qualquer coisa lá, eu não tinha um professor assim para contar, para me dar suporte. Eu não sabia dos meus direitos. Eu vejo que os alunos hoje em dia eles têm bem mais noção dos direitos, né, do que a gente naquela época. Então foi muito perrengue, né, durante a faculdade. E depois do meu ano que eu consegui meu computador, eu consegui um emprego de call center. Fui trabalhar de call center para uma multinacional. Inclusive, o meu primeiro salário eu já comecei a pagar um cursinho de inglês, né? Porque eu vi a necessidade de saber inglês nessa área de tecnologia. E aí, quando eu comecei a fazer o cursinho de inglês, logo dentro do call center eu fui promovida a atendente técnica bilíngue. Eu fiz uma prova interna, né, que a entrevista foi em inglês, e aí foi essa luta aí constante para tentar fugir aí do sistema, né, das garras do sistema. E durante o curso, você se descobriu nele, tendo afinidade de fato, gostando do curso, das disciplinas? Na verdade, não. Na verdade, eu sempre fui uma excelente aluna, não tive problema com nenhum professor, assim, nenhuma matéria. Inclusive, eu tenho orgulho de falar que ali dentro de vários alunos, né, dentre vários alunos, acho que só 3 pessoas nunca reprovou em nenhuma disciplina, eu fui uma delas, eu nunca reprovei em nenhuma disciplina. Tenho orgulho ali do meu boletim, notas altíssimas, mas infelizmente não preparou a gente para o mercado de trabalho, na minha opinião, né? Não me preparou para o mercado de trabalho. Eu fiquei meio sem rumo, assim, terminar o curso e aí vou trabalhar de quê? Vou ser administradora de redes de computadores, mas eu não aprendi a trabalhar com servidores, nem Linux. Eu vou ser programadora? De jeito nenhum, eu não aprendi nem o básico da programação. Então, foi o caso de, com o meu dinheiro, né, ali do call center mesmo, paguei meu cursinho de inglês e depois que eu terminei o curso, sem rumo mesmo, não tinha noção nenhuma do que fazer no mercado de trabalho, eu fui e paguei uma pós-graduação, né, que foi a pós-graduação em segurança de redes. Aí eu paguei essa pós-graduação no Senai, que aí sim me deu já mais um norte melhor. Então, e aí depois desse percurso que tu fez após, foi que você entrou depois no mestrado? Porque lá no teu currículo tá, né, que em 2014 você seguiu para o mestrado e aí fez o trabalho de dissertação sobre cálculo de geopressões utilizando transformações de domínio. Então, conta aí essa trajetória, né? E também fala um pouco dessa pesquisa, da temática. Então, depois que eu fiz a minha pós-graduação em segurança de redes, eu tive uma visão melhor do mercado de trabalho, eu consegui empregos melhores na área de tecnologia e eu comecei a prestar concurso público. E eu não tinha nem tempo, né, direito para estudar para concurso público, porque eu tinha que pegar ônibus, chegava, às vezes demorava 2 horas para chegar no serviço, então trabalhava das 8 às 18, chegava em casa umas 20 horas e ainda tinha que estudar para um concurso e eu não estava tendo êxito nenhum em concurso.
E eu queria sempre concurso só de analista de tecnologia da informação. Então, eu tive uma amiga minha que conseguiu, que seguiu essa carreira de professora, porque ela teve em quem se inspirar para seguir essa carreira de docente. Ela me inspirou. Aí eu vi a vida dela maravilhosa, achava ela super rica e fina, e fazia tudo o que eu queria fazer. E já era concursada. Aí aquele preconceito que eu criei, né? Ali dentro da área técnica mesmo, as pessoas têm preconceito com quem é docente. Escutei muitas vezes pessoas falando que só é professor quem não foi bem na área técnica, então quem não sabe fazer direito à parte prática vira professor. Aí eu venci esses preconceitos, né, na minha cabeça, admirando professoras, né? No caso, principalmente, uma professora amiga minha. Então, eu decidi fazer concurso para docente. Aí, como eu decidi fazer concurso para docente, eu pensei, poxa, então eu também tenho que ter um mestrado, né? Só que aí eu tentei, em vão, dentro do mercado de trabalho, conciliar o meu trabalho com o mestrado, mas, infelizmente, naquela época, né, para você conseguir a bolsa do mestrado, você tinha que estar pelo menos há 6 meses no curso no mestrado, né? Então você tinha que estar há 6 meses no curso de mestrado para talvez conseguir uma bolsa. E eu não poderia ficar sem o meu emprego. Então, para mim, era inviável largar meu emprego, ficar 6 meses sem salário e para fazer um mestrado, para talvez ganhar uma bolsa. Era inviável fazer isso. Então, eu tinha que ficar ali à mercê, né, do serviço mesmo, do mercado de trabalho, que sofri muito assédio moral, muito assédio sexual, infelizmente. Então, o que aconteceu? Eu consegui fazer um concurso para professora substituta no Instituto Federal. Aí, quando eu fui professora substituta no Instituto Federal de Goiânia, aí sim eu consegui entrar no mestrado, porque as aulas eram de dia, né? E no mercado de trabalho a gente tem que ficar das 8 às 18 dentro ali da instituição, né? Então, assim que eu consegui passar como professora substituta, mesmo tendo só pós-graduação, eu comecei a fazer meu mestrado, e aí foi um período muito difícil na minha vida, né? Qual que não foi? Que eu tinha que estudar de domingo a domingo, porque eu era obrigada a dar aula de disciplinas que eu não tinha noção, né? Porque eu não aprendi elas nem na minha faculdade e nem na minha pós-graduação. Então, eu peguei disciplinas super difíceis no mestrado, que era da área de engenharia da computação e engenharia elétrica, que eu também não tinha domínio. Então, eu tinha que estudar literalmente de domingo a domingo nesse período, né? E aí, durante o mestrado, eu conheci um professor que era professor do IFG e ele orientava alunos na UFG. Então, eu fui aluna especial por 6 meses. Tirei nota boa na disciplina do professor. E aí ele começou a me orientar. Eu gostei do tema, porque, como eu falei antes, eu amava, né, matemática e física, minha área era de exatas. E aí eu trabalhei com essa parte de matemática aplicada, então eu gostei muito do tema e aí eu segui. Só que é um tema muito específico, que eu não consigo trabalhar ele com os meus alunos. É um tema muito específico, mas que envolve diversas áreas do conhecimento. Eu comprei livros de química, de engenharia civil, de matemática, e nem todo matemático conhece a parte matemática desse trabalho, é mais engenheiros civis. Então, eu tive a ajuda de um professor de engenharia civil lá de Goiânia, tive a ajuda de um professor de matemática lá de Goiânia, para eu conseguir terminar esse mestrado, né? E envolvia muito desenvolvimento, que eu falei para vocês que na faculdade eu saí sem saber, e na pós também não aprendi desenvolvimento, então eu tive que aprender sozinha, tanto para o mestrado, quanto para eu dar aula de desenvolvimento como professora substituta. Yara, conta um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes. Eu acredito que os nossos ouvintes, assim como eu, não têm a menor ideia do que significa cálculo de geopressões utilizando transformações de domínio. Explica pra gente um pouco mais o que era essa pesquisa, quais eram os objetivos,
que você precisava fazer, digamos assim? Sim, no momento que uma broca vai perfurar um poço para capturar petróleo, existem geopressões que podem fazer com que o poço ele imploda ou exploda, né? Então pode ter ali um deslizamento, e normalmente são seres humanos que operam a broca. Então tem até casos de que pessoas que faleceram mesmo, né, com acidentes sérios em plataformas de petróleo. Então, a transformação conforme de domínio, né, transformações de domínio, o que ela faz? Ela pega planos, por exemplo, excêntricos e leva para o plano concêntrico sem perder as características físicas, né, sem perder os valores físicos daquele plano. Ou seja, no momento que a broca vai perfurar um poço, a broca ela é um círculo, e aí o poço é um outro círculo. Ela vai ficar ali excêntrica com o círculo, ou seja, ela vai ficar centralizada dentro do buraco. Então, é super difícil calcular as geopressões dentro desse poço, entendeu? Então, e para ficar mais fácil de calcular as geopressões dentro desse poço, que são as pressões surge e swap, a gente pega uma transformação conforme e transforma esses dois círculos, né, excêntricos em círculos concêntricos sem perder as grandezas físicas. Então, eu consigo fazer o cálculo das geopressões no meu novo domínio, entendeu? Então, eu criei até patenteei, fiz um registro de software no CIT na época, de um programa que ele faz essa transformação de domínio e consegue prever as pressões surge e swap dentro do poço de petróleo. Por isso que eu falei que aí eu tive que estudar a dinâmica dos fluidos, tive que estudar um pouco de química, física, programação, matemática, então, muita matemática. Então, por isso que eu costumo falar que o meu mestrado foi em matemática aplicada, né? Porque eu peguei um modelo de transformação conforme programei ele para a gente simular as pressões, as geopressões no momento da perfuração dos poços de petróleo. Por isso que eu falei também que, infelizmente, meus alunos nunca se interessaram por esse tema, porque é um tema muito específico e de fato, é bem difícil, viu? Bem difícil mesmo. Mas é interessante também que você coloca para os nossos ouvintes uma questão que é importante, né, quando a gente vai fazer pesquisa e etc., que por mais que a gente goste de uma área, vai fazer mestrado na computação ou coisa assim, muito da pesquisa envolve conhecimentos de diversas áreas, um uso interdisciplinar desses conhecimentos, ainda mais, né, quando o objetivo é, que nem um pouco foi sua dissertação, um programa ou um resultado, digamos assim, que o objetivo é que tenha uma implicação prática, né, que você consiga efetivamente prever, resolver problemas e etc. Então, é muito interessante você, né, apontar aí para os nossos ouvintes esses caminhos de pesquisa que envolvem disciplinas diferentes, áreas diferentes de pesquisa, e que por isso também, né, como você também disse, envolve um esforço de ter que, né, correr atrás desse monte de coisa. Você tem alguma sugestão para os nossos ouvintes de como se organizar, de como estudar, assim, para tentar dar conta, por exemplo, de uma área, de um tema tão complexo quanto que você apresentou para a gente? Sim. Primeiro tem que priorizar, né? Quando a gente vai trabalhar com pesquisa, e a gente, todo mundo, né, todas as professores do IF, né, vocês sabem que a gente tem que priorizar aquilo, é como cuidar de um filho, né? Você tem que dedicar diariamente algumas horas do seu dia para aquela pesquisa, para você conseguir entregar os resultados nos prazos corretos e conseguir avançar na pesquisa. Então, não somente no mestrado, depois vamos falar mais do doutorado, mas a pesquisa também, eu ouso dizer que sempre ela vai ser interdisciplinar, né? É muito difícil uma pesquisa não ser interdisciplinar. No caso
de quem trabalha com computação, principalmente, porque a computação ela é vista como um meio para se obter os resultados de diversas áreas, na verdade, qualquer área do conhecimento, né? Então, a computação ela é um meio na área de educação, você pode fazer estudos e obter ali resultados bem melhores usando computadores, né, a seu favor. Na área de sociologia também, a gente trabalha com Big Data, né? Se você vai fazer uma entrevista ali com o Brasil inteiro, você quer fazer um levantamento sobre algum contexto, né, que envolva ali alunos do Brasil inteiro da área de biologia. Então, você pode usar a seu favor um questionário online, e depois com os resultados, como vão ser vários resultados, você usar um software de estatística para você conseguir fazer análise quantitativa, para depois passar para uma análise qualitativa. E aí, para você fazer as questões, você vai precisar dos conhecimentos ali de sociologia, de educação, né? Qualquer que seja a área que você esteja trabalhando. No meu caso, então, eu usei a tecnologia para resolver problemas de física, de dinâmica dos fluidos, né? Então, essa interdisciplinaridade ela é muito importante de ser amadurecida desde o início, né? Quando o aluno entra ali na faculdade, até se ele quer seguir essa área acadêmica, essa área de pesquisa, ele precisa já ter a mente aberta para interdisciplinaridade, né? E aí, durante seu mestrado, você passou no concurso público para o IFG, foi chamada para trabalhar em Formosa. Queria saber um pouquinho. Bom, você disse primeiro, né, que estava difícil conciliar ser professora substituta com o mestrado. Então, esse foi um processo que deixou mais fácil conciliar com o mestrado, ou mais difícil, né? E um pouco quais foram suas expectativas entrando, né, no IFG como professora efetiva, que desafios você enfrentou, tanto para o mestrado, né, quanto na carreira mais ampla? Bem, não, na verdade ficou mais difícil porque eu tinha que viajar 4 horas para ir de uma cidade a outra e mais 4 horas para voltar. Então foi bem mais difícil para mim. Eu fiquei muito feliz, foi um dos anos mais felizes da minha vida, porque era meu sonho, né, ser professora, ser concursada, né? Então, antes de ser professora, meu sonho era ser concursada, porque, como eu disse, eu sofri muito no mercado de trabalho, recebi salários ruins para fazer serviços muito complexos, substituir colegas, né, para receber menos da metade de um deles. Então, sofri assédio sexual, sofri várias coisas no mercado de trabalho que fizeram com que ser concursada fosse meu sonho. Então, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei mais cansada ainda, porque ainda, além de estudar, né, muito, que eu já estudava muito, eu tinha que ficar viajando, né? Então, ainda tinha que enfrentar a estrada. E não tinha opção para mim. Eu tinha que viajar, porque eu tinha um mestrado em Goiânia e tinha que dar aula em Formosa. E eu não consegui licença, né? Eu tinha medo também de conseguir licença e não consegui concluir o mestrado, ainda ter que pagar os salários referentes, né, à licença. Eu morria de medo disso acontecer, o que era super possível, porque eu conheço pessoas, né, que não conseguiram, que chegaram aí para a defesa e foram reprovados na defesa. Então, eu tinha muito medo. Além de ter medo também, eu não tive oportunidade né, a única vez que eu tentei licença, eu não consegui, né, edital de licença como para estudar pós-graduação. A única vez que eu tentei, eu não consegui. Então, foi bem difícil mesmo. Bem difícil. Depois disso tudo ainda, você resolveu fazer o doutorado. Depois de todo esse percurso indo e voltando para Goiânia, finalizando o mestrado,
não demorou muito e tu decidiu ir para o doutorado, né, em 2019. E trabalhou com o tema informática e educação. O que, assim, um pouquinho diferente do outro, né? Voltado, acho que mais para a área educacional. Como você seguiu essa linha de pesquisa, né? O que te levou a escolher novamente esse tema? E fale um pouco dessa pesquisa. Nossa, na verdade, são temas bem diferentes. Mas então, eu entrei efetivamente em 2019 no doutorado, mas em 2018, desde o início de 2018, eu fiz disciplinas como aluna especial. Então, na verdade, eu estou no meu doutorado desde 2018. Em 2018, eu estava sendo orientada, não oficialmente, por uma professora do Instituto de Informática, né, da Ciência da Computação em Goiânia, na área de grafos. Né? Então, eu ia continuar na parte de matemática, e aí eu fiquei fazendo disciplinas muito difíceis, né? Muito difíceis, redes neurais profundas e uma outra disciplina de matemática bem pesada na parte de ciência da computação. E essas disciplinas, cada uma delas, né? Eu fiz uma no primeiro semestre de 2018 e outra no segundo semestre de 2018. Cada uma delas exigiam mais ou menos 20 horas de dedicações semanais só para aquela disciplina. E eu estava sendo orientada por essa professora também na área de gráficos, só que quando chegou em 2019 que eu ia poder tentar como aluna efetiva, né, aluna regular do doutorado, a professora que estava me orientando não saiu do programa, ela não podia mais orientar, eu fiquei desolada. Mas aí, quando saiu, eu olhei o edital e vi a área de informática e educação, a linha de informática e educação, que eu nem sabia que tinha ali no Instituto de Informática. Daí eu mandei um e-mail para a professora que estava ofertando eu acho que eram 1 ou 2 vagas, eram poucas vagas. Aí eu falei para ela que eu queria trabalhar com meninas na computação, porque dos trabalhos que eu já trabalhei, né? Dos trabalhos que eu já trabalhei, o que eu mais gostei foi de professora, foi a docência. Então, eu já fui várias coisas, né? Como eu disse, eu já fui suporte, já fui call center, já fui administradora de redes, gerente de TI. E o que eu mais gostei foi da parte de professora, né? De ser docente. O que eu mais gostei foi ser docente. Então, eu gostei daquela linha, li sobre a linha, li o currículo da professora, mandei um e-mail para ela, perguntei se ela tinha interesse de trabalhar com meninas na computação, e aí ela me falou que tinha sim, só que eu tinha que fazer a prova normal, como todo mundo, ela nem me conhecia, e é muito ruim essa questão. Às vezes você vai entrar num doutorado, você não ser conhecida, mesmo que você faça a prova, você depois tem a entrevista com o professor. Essa parte de não ser conhecida é muito complicada. Por isso que a gente costuma fazer disciplinas como aluno especial, né? Então, eu passei na prova de inglês, passei no projeto, escrevi o projeto, passei no projeto, fiz a entrevista com ela gostou de mim, aí a gente seguiu juntas. Aí eu entrei nessa linha, foi assim. E conta um pouquinho mais pra gente da sua pesquisa de doutorado, quais que eram suas questões, como é que foi a pesquisa, que tipo de pesquisa você fez? Então, a minha inspiração para o doutorado foi mulheres na computação, pela minha vivência, minha experiência ali, foram quase 8 anos no mercado de trabalho de computação, né? Muitos anos sendo aluna de computação, e aí já alguns anos sendo professora de computação, e eu então já notava as problemáticas, né, por ser uma mulher nessa área majoritariamente masculina. E eu falei para minha professora de doutorado que eu queria trabalhar com meninas na computação. Ela deu até uma insistida para eu trabalhar com inclusão, mas com cegos, mas ela viu que eu não estava feliz e ela deixou, então ela permitiu que eu trabalhasse com meninas na computação. Então foi minha inspiração. Mas aí ela falou, mas a gente tem que achar o problema, né? A gente tem que achar um problema. E assim, na computação a gente não pode só problematizar. Além de problematizar, a gente tem que dar propostas e soluções, né? Então ela, primeiro, eu nem
nem tinha como definir um problema, porque para eu falar que um problema é um problema, eu preciso de uma pesquisa científica que tenha afirmado isso. Então foi quando eu fiz a revisão sistemática para coletar os problemas que as mulheres sofrem na computação. Então eu fiz uma revisão sistemática que eu tenho muito orgulho dela, que eu lembro que eu coletei cerca de 818 artigos e fui filtrando ali para os artigos que respondiam minhas questões de pesquisa, e aí a gente montou categorias de problemas que as meninas sofrem, né, estudando computação. A gente focou o escopo, assim, a gente diminuiu o escopo para meninas, estudantes, universitárias de cursos de computação, né, que só mulheres na computação é muito abrangente, tem as mulheres que trabalham com computação, então a gente focou só nas universitárias. E aí eu consegui as respostas para as questões de pesquisa, né, da revisão sistemática da literatura, e aí a gente chegou nas categorias de problemas, que era o duplo isolamento das meninas da computação, o assédio, né, as piadinhas, a discriminação de gênero. A gente chegou em várias categorias de problemas que as meninas sofrem. E aí a outra questão de pesquisa era quais são as soluções que são apresentadas na bibliografia para diminuir esses problemas, né? E tinham pouquíssimas soluções, né? A maioria eram projetos de ensino, pesquisa, extensão mesmo, que alguém fazia até cartazes para evitar bullying, para evitar assédio, trazer o conhecimento mesmo, porque eu até falei em um documentário que eu participei que muita coisa que eu sofri no mercado de trabalho e como estudante de computação, eu não sabia que eu sofria porque eu era mulher. Eu achava que todo mundo passava por aquilo. Eu não tinha essa consciência. Então, estudando sobre feminismo mesmo, aí eu fui ter a consciência que aquilo que eu passava era porque eu era mulher, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, essa consciência a gente tem que trazer para dentro das universidades, né? Porque tanto quem pratica quanto quem sofre, às vezes nem sabe o que está acontecendo, não tem a consciência do que está acontecendo. Então, o primeiro passo é trazer essa consciência, né? Trazer essa consciência para os alunos, para as alunas, para os professores, para as professoras. Então, esses projetos eram muito importantes. Foi aí que eu vi um projeto que chama Cunhantas Digitais. Cunhanta é menina em acho que tupi, em alguma linguagem indígena. Era um artigo que foi publicado pelas meninas desse projeto. E esse projeto eu fui ler mais sobre ele, era cadastrado na SBC, que é a Sociedade Brasileira da Computação. Então ele é cadastrado no programa Meninas Digitais. Aí eu fui ver como é que fazia para cadastrar um projeto desse, e aí eu criei o Caliandras Digitais na época da pandemia, em 2020, e cadastrei na SBC, e estou aí na luta para conseguir ajudar nessa questão, né? Então, mas as propostas de soluções eram basicamente esses projetos, só que eu e minha orientada, a gente foi além, né? Porque a gente descobriu que o grande problema ali do senso de pertencimento não era só das meninas, era dos meninos também. A área de computação é a área que mais tem evasão no Brasil, né? Tem mais evasão que a área de engenharia civil, por exemplo. Então, a gente queria entender por que isso acontece, né? Então, a gente descobriu alguns problemas sofridos pelos meninos também, e uma das possíveis causas, ou seja, uma das possíveis soluções para diminuir essa evasão é melhorar a parte socioemocional dentro de sala de aula. Então, ao invés de ensinarmos com aquele modelo rígido, de prestar atenção só na dimensão cognitiva, né, dos alunos e alunas, a gente trabalhar os aspectos socioemocionais. Então, a empatia, né, a capacidade de saber ouvir, a aceitar a opinião dos outros, o simples fato de cumprimentar, né, não criticar. Então, a gente conseguiu criar um modelo, né,
de análise de conteúdo. Inclusive, eu baseei até na Bardan, e voltando para a interdisciplinaridade, né? Tive que estudar desenvolvimento, Python, mas também tive que estudar Bardan, que é análise de conteúdo, na área de linguística. Devorei o livro dela para conseguir criar meu modelo, além de ler vários e vários artigos sobre análise de conteúdo para criar um modelo que tem uma tríade. Então, ele avalia não só aspectos cognitivos dos alunos, avalia aspectos emocionais e sociais. E são 3 pilares que eles não andam separadamente, né? Se você tiver problema em uma dimensão, esse problema ele pode espelhar em outra dimensão. Então, você pode ter... Se você tiver, por exemplo, uma aluna que tem um senso de pertencimento super baixo dentro da sala de aula dela, ela não interage com os colegas, com as colegas, ela não se sente pertencente, ela dificilmente vai prestar atenção na aula, vai ali fazer as atividades e conseguir evoluir a parte cognitiva. Então, são áreas são dimensões que elas andam juntas, elas são importantes, elas são igualmente importantes, né? Somos seres sociais, então a gente tem que socializar, a gente aprende, né? Ninguém vive sozinho, né? Ou sozinho, nós precisamos viver em sociedade, a gente aprende observando as pessoas ao nosso redor, a gente se inspira nas pessoas ao nosso redor, as nossas decisões, elas são influenciadas pelas pessoas que nos rodeiam. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta no modelo educacional dentro de sala de aula. Tema extremamente importante esse que você levantou no seu doutorado e toda essa pesquisa que você fez, todo esse aprofundamento, né? Vindo de uma área que é majoritariamente, né, onde tem mais homens, né? Então, com certeza, mulheres que leram, né, poderão vir a ler seu trabalho, enfim, com certeza vão se inspirar em fazer novas pesquisas, fazer novas mudanças nessa área, enfim. E a gente viu que você tem engajado nessa área, né? Tem seguido nessa trajetória e já se inspirou e realizou outros trabalhos a partir, né, desse teu doutorado, né? Como o Caliandras Digitais, que é super lindo, né? Queria muito que você falasse um pouquinho dele. E eu vi que também tem o análise de gêneros na computação, né? Que também é um outro trabalho voltado para essa área, né? Fale um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes, por favor. Bem, então, eu considero que todos esses sejam frutos da pesquisa de doutorado, né? O Caliandras Digitais, como eu falei um pouco da criação dele, foi inspirado num artigo que eu li, que era cadastrado no SBC. Aí eu descobri que tinham mulheres que eu conhecia da UFG, de outros institutos federais, que elas também tinham projetos cadastrados, e eu nem tinha conhecimento, né? Então, o Caliandras Digitais, eu fiz um experimento com ele, primeiro em 2020, naquele modelo educacional né, de ensino remoto emergencial. Eu abri um projeto de ensino com as meninas, e mesmo sem bolsa, né, um projeto de fluxo contínuo, e até a professora Eliana participou, né, de matemática, e aí a gente passou desafios de lógica para elas, para melhorar esse aspecto, esse problema que elas têm normalmente com programação, né, que nos trabalhos que eu li, a gente viu que as meninas, elas têm uma maior resistência na área de programação que os meninos. E isso não quer dizer que é porque as meninas têm um cérebro diferente dos meninos para a área de exatas, para a área de programação. A gente viu pelos estudos que fizemos, né, eu e minha orientadora, que isso pode se dever à criação, né? Então, desde cedo, o menino ele é ensinado a brincar de Lego, ele é estimulado a jogar videogame. Então, essas partes que desenvolvem esse raciocínio, né, mais lógico, é voltada para os meninos, enquanto as meninas brincam de boneca, né? Quem nunca ganhou também até vassourinha de brinquedo. Então, as meninas, nenezinho, né, para elas brincarem de mãe. Então, vai para esse lado mais lúdico. Então,
é óbvio, né, que vai desenvolver coisas diferentes ali, né? Você vai desenvolver, os adultos desenvolvem capacidades diferentes, né, no menino e na menina. Então, e muitas vezes também, na própria pesquisa, a gente descobriu que era uma percentagem muito pequena de meninas que tinham tido contato com tecnologia antes de entrar na faculdade de computação. Então, normalmente, o menino, ele já tinha brincado de videogame no computador, já tinha se deparado com algum problema ali no computador, por exemplo, para ele instalar o jogo, às vezes ele aprendeu alguma coisa de computação, entendeu? A menina não, ela ficou brincando de boneca, nunca se interessou pelo videogame ali, nunca também incentivaram ela a se interessar. E aí, quando ela chega na computação, é de se esperar mesmo que o menino vai ter mais facilidade. E aí tem várias outras coisas, são muitas camadas, né? Como eu diria, são muitas camadas. Aí pensa, por que então a menina se interessou menos por computação? Aí tem a questão da mídia também, que a gente viu. Tem um filme que chama A Vingança dos Nerds, que é da década de 80, que dizem que partiu dele essa coisa de que videogame e computador é coisa de menino, né? E não é de menina, sendo que a gente tinha lá o ENIAC, o primeiro computador eletrônico, tinham 6 programadores, então quando a computação começou, tinham mais mulheres do que homens. Tem uma foto no Jornal da USP, no site mesmo do Jornal da USP, da primeira turma, né, de computação, 70% eram mulheres. Por que as mulheres evadiram da computação? Então a mídia, ela teve uma grande, entre aspas ou não, né, culpa aí nessa evasão das meninas. Então ela começou a vender que a computação era para meninos. Então as propagandas, elas mostravam meninos jogando, se referenciava ao sexo masculino. Então as propagandas de videogame, propaganda de jogos, de algum hardware que tivesse vendendo, nunca tinha ali a presença de uma mulher, né? Era sempre um homem. Até as meninas, as personagens de jogos, elas são muito poucas, e quando existem, elas são super sexualizadas, né? Então a menina, ela não se vê ali como a guerreira, né? Então a mídia, ela condicionou isso na cabeça das pessoas, né? Que videogame, tecnologia, ela era uma questão, era um assunto para homem. E aí, por que a mídia fez isso também, sendo que antes era para mulher? Aí tem também, né, no livro do Thomas Misa, né, ele explica que quando a computação começou a ser uma área mais elitista, começou a aquecer no mercado de trabalho, os homens tomaram o lugar ali e as mulheres foram expulsas mesmo, né? Então, ele, como antes, quando era vista como uma área de secretária, assim, uma área né, de terceira categoria, as mulheres tinham o domínio. Aí, quando começou a ficar elitizada, os homens tomaram para eles, né? Se apropriaram da computação para eles. E a mídia, claro, feita por homens, condicionou tudo isso na cabeça das pessoas. Então, são várias camadas e vários porquês. Então, é uma corrente, assim, bem horrorosa que aconteceu, e a gente tenta lutar contra elas. Então, não é que a menina tem um cérebro diferente do menino, que é por isso que ela não gosta de computação. É porque ela não tem referências femininas ali, de normalmente uma mãe que trabalha com computação, uma irmã mais velha, né? Então, aí já se por acaso ela entrar na faculdade, ela ainda vai se deparar com um menino ali que tem um irmão mais velho que era da computação, então o menino já aprendeu, já entra programando muitas vezes já entra programando, já sabe instalar um jogo, sabe? Já sabe, tem um pai que faz isso ou aquilo na área de computação, e a menina não, né? A menina dificilmente vai entrar, e as que vão entrar, elas não vão ter tido esse contato com a computação, então elas vão ter maior dificuldade, e aí isso vai reforçar o preconceito. Ela vai ouvir piadinhas dos colegas e dos professores. Vai ser tudo que ela não der conta, eles vão falar que ela
que ela não dá conta porque ela é mulher. O cara que não der conta de fazer alguma coisa, ele vai culpar o hardware ou o software que não presta, ele nunca vai achar que é ele que não dá conta. Nunca assim, né? Tô generalizando. E aí ela vai acabar desistindo. Então, até no livro do Thomas Mises ainda fala que, em média, mesmo as mulheres que formam em um curso da computação, em média, elas ficam 10 anos e acabam saindo. Então, para lá da faculdade, elas ainda vão ter um outro sofrimento no mercado de trabalho. E, assim, a gente interessa por computação. A computação é uma área super aquecida, é uma área que todas as outras áreas realmente precisam dela. Tem um déficit de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Então, a saída é trazer essas meninas para a computação. E se a menina gosta, por que não, né? Ela não incentivá-la a seguir a computação. Então, esses projetos existem para isso, para incentivar elas a entrarem na computação e para elas permanecerem na computação. E voltando ao outro trabalho que você disse, os problemas enfrentados por alunas de graduação, né, em ciência da computação, essa é a revisão sistemática que eu tinha falado antes, que a gente tinha 2 questões de pesquisa, uma foi para categorizar os problemas sofridos por elas, e outra foi para descobrir o que estava sendo feito para evitar, né, ou então, pelo menos, diminuir esses problemas. E essa revisão sistemática virou justamente um artigo seu também, né? Para além de fazer parte do seu doutorado. Quando você estava comentando dessa revisão sistemática, enumerando alguns problemas enfrentados por alunos, eu fiquei curiosa porque você comentou de um que você chamou de o duplo isolamento das meninas da computação. O que é esse duplo isolamento? Sim, então, as meninas, elas sofrem com um estereótipo de gênero dentro da computação. Então, as que entram na computação, inclusive nesse artigo mesmo, eu mostro um outro que tem a figura de crianças, figuras, né, desenhos de crianças, representando como seriam as mulheres na computação. Então, são figuras de mulheres não atraentes fisicamente, né? Mulheres normalmente com esquisitas, né? Que eles, entre aspas, esse termo não pode ser usado, mas é citado assim com personalidade introvertida, né? E desinteressantes. Então as mulheres elas sofrem preconceitos, já estereótipos, né? Elas sofrem com estereótipos físicos e de personalidade. E aí, então, logo, dificilmente alguém vai querer se misturar com essas meninas. Então, os meninos, homens, vão isolar elas dentro ali da computação. Então, se ela é a única mulher dentro da sala de aula, dificilmente ela vai conseguir fazer ali amizade com os meninos, né? Que a gente, na nossa sociedade, a gente vê isso com facilidade, né? Os meninos, eles se apoiam mais, se dão suporte, né? Então, se uma menina briga com um menino, é normal, os outros meninos, né? Eles tendem a ficar do lado do menino e tal. Então, vai ter um isolamento ali dentro da computação. E fora, porque se a gente está numa faculdade e a gente já tem esse estereótipo negativo, as meninas, mesmo de cursos que sejam predominantemente, né, de público feminino, elas não vão querer interagir com as meninas da computação. Então, elas são duplamente isoladas. E também pessoas, familiares, né, colegas, né, de colegas mais antigos. Então, ela vai sofrer o que a gente chama de duplo isolamento, que é um isolamento dentro da computação e um isolamento das pessoas de fora da computação. Então, ela não vai pertencer a lugar nenhum, não vai ter um senso de pertencimento a lugar nenhum. E isso é bem triste, né? Não, com certeza. E você traz, de fato, vários elementos importantes para pensar as dificuldades das alunas em cursos de graduação. Claro, né, que a sua pesquisa está voltada para a informática, mas a gente poderia
pensar, né, em pesquisas similares, olhando para engenharia, para física e etc., que são espaços também majoritariamente masculinos e que tem esse imaginário, né, de que não só tem muito homem lá, mas que é um curso de homens para homens, etc. Então abre aí também um caminho de pesquisas nesse sentido também. Estou falando isso porque, inclusive, metodologicamente, seu trabalho ajuda, a forma que você construiu a revisão sistemática, a forma que você aborda, né, o como estudar essas dificuldades pode ser também um caminho legal para quem tem interesse nessa temática aí de gênero, educação e cursos superiores. Com esse gancho, né, a gente queria saber de você se você tem alguma linha específica de pesquisa que você gostaria de convidar um aluno para fazer parte, ou o que um aluno ou uma aluna precisa fazer para ser orientado por você em algum trabalho de ensino, pesquisa ou extensão. Sim, atualmente eu já estou orientando 2 TCCs na área de jogos e educação, então eu estou me interessando muito por esse lado da gamificação, né? Trabalhar jogos para ensinar, e também eu gosto muito da parte de redes neurais, né? Redes neurais profundas, que é aprendizado de máquina. Que foi uma disciplina que eu peguei no meu doutorado, mas que eu me encantei e vejo como sendo futuro na verdade já é o presente, né, da tecnologia. Então essas 2 áreas aí, quem tiver interesse, eu estou disposta a cooperar. Oi, Yara, tem uma pergunta aqui de praxe, que é uma curiosidade que muitos dos nossos alunos têm a respeito, né, de nós pesquisadores, né? É uma pergunta meio clássica. E aí a gente quer saber de você, se você acredita em Deus, se tem alguma crença, alguma religião, como que é? Eu adoro. Eu tenho todo um mundo fictício aqui na minha cabeça que poderia transformar em uma nova religião. Eu fui kardecista durante a maior parte da minha vida, mas estudando assim bastante diversas ciências, vocês viram, né? Eu estudei várias áreas do conhecimento. Eu deixei de acreditar no Deus cristão, né? E, inclusive, quando eu deixei de acreditar em Jesus primeiro e eu sofri como se fosse... Eu entrei em luto quando eu deixei de acreditar em Jesus, porque eu não tinha... Quando a gente cresce numa religião, a gente é condicionado ali, né, a tratar aquilo como verdade absoluta. E quando eu vi várias outras verdades e vários outros argumentos, eu me deparei perguntando várias vezes quais provas eu tinha de que Jesus realmente existiu, né? E cientificamente não tem nenhuma. Então, eu deixei de acreditar primeiro em Jesus, sofri um luto, né? Quase que chorei mesmo, como se alguém que eu gostasse muito tivesse morrido. E aí, depois, meu mundo caiu quando eu comecei a me ver questionando a existência de Deus. Então, eu passei por um processo meio tenso nessa questão de religião. Hoje eu já estou melhor com isso. Eu não me considero ateia, porque eu me considero, na verdade, panteísta, né? Eu acho que Deus é tudo que a gente toca, mas essa concepção de bem ou mal, ela é muito falaciosa, porque a gente consegue usar ela aqui para a gente e para as nossas crenças, né? Mas assim, para o universo, né, é meio complicado você usar essa noção de bem e mal, até porque a Terra, ela não é o centro do universo, como a maioria das religiões colocam, né? Pelo menos as religiões que eu conheço. Ela não, o tempo ele não é linear, então muitas vezes eu fico me questionando, então não tem necessidade de ter tido um criacionismo, já que o tempo não é linear, não tem necessariamente que ter tido um ponto onde tudo foi criado e etc. Então eu sou panteísta, eu acredito que Deus é tudo, só que não tem essa noção de bem, só que Deus não é bom nem mal, é isso que eu quero dizer, ele é, né? Então, se eu estiver triste, eu não vou rezar para ninguém, porque eu acho que isso não vai mudar em nada. Mas eu acho que é uma inteligência, a natureza ela é inteligente, do jeito que tudo se encaixa,
E não fala só da natureza aqui no planeta Terra, eu acho que o universo, né? Tudo se encaixa no universo, né? As leis gravitacionais, os meteoros, então as estrelas, né? Aquecendo ali os sistemas. Então, eu acho que tudo é muito inteligente para eu falar que não é vivo, não é pensante. Então, para mim, Deus é isso. Só que não faz diferença se eu tô mal ou se eu tô feliz, entendeu? Porque eu sou insignificante pro resto do universo, eu penso isso. Então, eu acredito que quem dá sentido à minha vida sou eu mesmo, né? Então, foi um processo ali de luto mesmo que eu sofri, mas hoje eu estou bem com a minha crença, né? Mas eu não me considero ateia, porque a ciência, a nossa ciência, né, humana, ela é muito pequena. O que ela nos descobriu hoje, ela pode descobrir amanhã. Mas eu não acredito em mais nada sobrenatural e em nada que vá contra o que a ciência já descobriu até hoje, né? Que a maioria das religiões, infelizmente, elas vão contra a ciência. Interessante, né? Diferente. Eu acho que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de, né, de agir, enfim, e encontra o seu significado, né? Eu achei bem interessante. Obrigada por compartilhar com a gente. Né? E eu gostei muito de você ter falado dessa organização no sentido da natureza, né? Porque é tudo muito perfeito, né? Eu sou da área da biologia, gente. Então, assim, tudo é muito lindo. Eu falo para os meus alunos, tudo se encaixa perfeitamente, né? Desde a parte da natureza em si, a parte fisiológica, tudo muito perfeitinho, lindo. E aí chegou o nosso momento de dicas culturais, que eu sei que você vai gostar bastante, porque você tem muita coisa bacana para compartilhar. Tô curiosa para saber o que você vai compartilhar hoje. E aí você pode dar sugestão do que você quiser, de livros, filmes, músicas, fica à vontade. Tá, então eu vou dar uma sugestão de um filme que eu sempre passo na minha disciplina de sistemas operacionais, que é Piratas do Vale do Silício, né? O Vale do Silício, ele fica ali na Califórnia, uma cidade industrial, ela contém várias empresas, como, por exemplo, a Google, né, IBM. Então, esse filme, ele conta ali a criação da Microsoft e da Apple, né? Então, conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates. Eles já foram amigos, né? Então, meio que o Bill Gates passando a perna ali no Steve Jobs, só que a gente não ficando triste, porque o Steve Jobs também era um cara bem close errado. Então, é bem interessante, assim, para você ver o início dos computadores pessoais, né? Dos computadores com interface gráfica, que é esses que a gente conhece hoje em dia. Piratas do Vale do Silício. Tem o livro que eu indiquei esses dias também, que é Belas Adormecidas, que é do Stephen King, que é um livro que é uma distopia, né, eu acredito, pode me corrigir se eu estiver errado, mas seria um futuro onde não existem, as mulheres, todas elas dormem. Então, como seria o planeta Terra só com homens acordados, entendeu? Aí, esse livro é maravilhoso, eu até, assim, não tenho preconceito porque o autor é homem, porque ele tem uma sensibilidade incrível. Ele escreveu junto com o filho dele, que é o Owen King. Eu fiquei por muito tempo achando que o Owen King era uma mulher de tão sensível que foi o livro, assim, como se quem estivesse escrito realmente estivesse na pele de uma mulher. Não tem como ter sido um homem que escreveu aquilo, mas foram os dois homens. Só que a esposa de Stephen King também é mulher, é escritora, então eu acredito que ela deve ter ajudado bastante. Então, é um livro tenso, é um livro pesado, pode causar gatilhos, né? Porque vocês podem imaginar o que aconteceria se todas as mulheres caíssem dormindo, o que os homens fariam. Mas a gente imagina que aconteceria aquilo ali mesmo, infelizmente. Tá? Então, é um livro muito tenso e que abre muito a nossa cabeça, assim, nessa parte de como os homens tratam as mulheres. E a HQ, ou a animação, que vocês podem encontrar facilmente, né? É Persépolis. Ela conta ali sobre
a ditadura religiosa que aconteceu no Irã na década de 70, né? A revolução religiosa que aconteceu no Irã. Então, é na perspectiva de uma mulher que tinha, acho que 8 anos na década de 70, quando começou a ter a revolução religiosa. Então, antes ali no Irã, as mulheres podiam usar roupa como a gente aqui no Ocidente, né? Tênis, decote, mostrar umbigo. E, de repente, tem uma revolução religiosa, né? O islamismo. E elas se veem obrigadas a usar a burca, né? E com aquelas punições severas contra as mulheres que a gente sabe que tem lá no Irã. Então, são 3 dicas aí que eu indico hoje. Excelente, adorei. Já vai ficar anotado e eu vou querer, achei bem interessante mesmo. Chegamos ao final, acabou o nosso podcast Ciência Feita Aqui. Eu quero agradecer a professora Yara por ter aceitado participar do nosso projeto, por partilhar conosco suas pesquisas, seu trabalho como professora. Foi muito interessante ver, né, a sua carreira e foi muito bom descobrir e aprender, né, sobre a sua área de atuação. Muito obrigada, Raíssa, obrigada, Mariana, e obrigada, ouvintes e ouvintas. Quero agradecer a professora Mariana também pela participação na nossa entrevista, a parceria, nossa parceira. Não, foi um enorme prazer, é sempre muito bom saber mais o que os nossos colegas estão pesquisando, pensando. E a trajetória da Yara é uma trajetória de muita luta, mas também muita realização, muita construção, etc. Muito bom que você esteve aqui para compartilhar com a gente. Vai ser uma inspiração, com certeza, para muitos ouvintes. E eu quero agradecer aos nossos ouvintes e até a próxima com Ciência Feita Aqui. Tchau, pessoal! Tchau! Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/ciência feita aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.